quem está com a gente, claro, é ele, Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Daniel. Boa tarde a você, a Cláudia, a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan News. Começando mais um Mercado Financeiro. Antes de conferirmos a Bolsa, uma informação importante. Nós aqui na Jovem Pan News vamos continuar acompanhando o tema reforma tributária. Ontem, aqui no Mercado Financeiro, nós anunciamos o cancelamento da reunião pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que, portanto, não votou a reforma tributária e que tem um texto ruim para a sociedade, mas se nas próximas semanas o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, tentar votar de novo esse tema, nós voltaremos a debatê-lo aqui na Jovem Pan, porque, insisto, a reforma ela é necessária, mas não essa PEC, da forma como ela foi elaborada, ela é ruim para a sociedade, porque ela aumenta a carga tributária de importantes setores da economia, como o setor de serviços e o setor do comércio. Isso dito, vamos conferir o que está acontecendo nas bolsas. Um dia de cautela hoje. Temos o índice Bovespa em leve queda neste momento, de 0,20% aos 117.989 pontos. A gente pode conferir agora aí na tela. E o dólar em alta de quase 1%, 0,9%, vendido a R$ 4,75. Por que a bolsa cai e por que o dólar sobe? Porque os investidores estão cautelosos em relação ao futuro dos juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano já deu sinais claros de que vai acelerar a alta de juros a partir do próximo mês, porque a inflação está pegando fogo não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive. Então é um tema que preocupa a economia global e quanto mais subir a taxa de juros lá nos Estados Unidos, maior será a tendência de alta do dólar e de queda das principais bolsas no mundo inteiro. Mudando de assunto, o anúncio de José Mauro Ferreira Coelho à presidência da Petrobras demonstra a força do ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque. Com essa nomeação, o ministro terá duas pessoas de sua confiança em estatais estratégicas do setor. Uma em Itaipu e a outra agora, claro, na Petrobras. José Mauro Coelho chega respaldado pelo histórico técnico na área de energia, pois é o atual presidente do Conselho de Administração da estatal Pré-Sal Petróleo S.A. Ele tem formação militar, foi oficial do Exército entre 1983 e 1991 e é pesquisador do Instituto Militar de Engenharia. Márcio Andrade Weber vai comandar o Conselho de Administração da companhia. Ele chega com uma solução interna, uma vez que é integrante atual do Conselho da Petrobras. Ele tem experiência em petróleo e, claro, tem o respeito de integrantes do seu colegiado. O mercado financeiro reagiu bem a esse anúncio, tanto que hoje, num dia em que o Ibovespa está caindo, as ações da Petrobras estão subindo 3% neste momento, que mostra que o mercado financeiro confia que a política de preços da Petrobras, aquela que acompanha a variação do petróleo no mercado internacional e a variação do câmbio, esta política será mantida apesar de todas as pressões para que o governo atue no mercado de combustíveis aqui no Brasil. Eu tenho dito que seria um grande erro. Não é papel da Petrobras fazer política social com o caixa dela. Se alguém acha que é dever do governo subsidiar combustíveis, acho que é um bom debate. Esse subsídio deveria vir através do orçamento, do dinheiro público, do que é arrecadado dos contribuintes, jamais utilizando o caixa da Petrobras. Na minha opinião, a melhor saída seria utilizar os royalties que a União ganha da Petrobras. A Petrobras, no ano passado, teve um lucro superior a 100 bilhões de reais, pagou, portanto, muitos royalties, muitos dividendos para o governo. Ele deveria utilizar esse dinheiro para suavizar o preço dos combustíveis quando o petróleo dispara no mercado internacional. 2h44. Agora uma boa notícia que vai aliviar o bolso do consumidor. Finalmente, teremos alteração na bandeira tarifária de escassez hídrica. Ela vai ser encerrada agora no dia 16 de abril. Ela está em vigor desde setembro de 2021. Foi uma bandeira implementada na tentativa de cobrir os custos adicionais
do setor elétrico diante das medidas adotadas para enfrentamento da crise hídrica. Vamos falar agora sobre esse assunto, que vai ter impacto importante, inclusive na inflação, com a repórter Camila Yunes, que vai nos explicar, afinal de contas, como funciona esse sistema de bandeiras tarifárias. Camila, boa tarde, seja bem-vinda ao Mercado Financeiro. Oi, Luiz, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, Luiz, o sistema de bandeiras tarifárias ele foi implementado aqui no Brasil em 2015 e tem justamente o objetivo de analisar o quanto está custando a geração e também a transmissão e fornecimento de energia aqui no país. Então, são 3 bandeiras vigentes, a bandeira verde, a bandeira amarela e também a bandeira vermelha. A bandeira verde significa que as condições de fornecimento e transmissão e geração de energia estão favoráveis. Agora, a bandeira amarela já acende aí o alerta para que as condições não estão tão favoráveis. E a bandeira vermelha tem inclusive 2 patamares aí. O patamar 1, que inclusive significa, né, a bandeira vermelha significa que a situação não está favorável para a geração e fornecimento de energia. O patamar 1 tem aí um acréscimo de 0,039 centavos. Agora, no patamar 2, a gente tem aí um acréscimo de 0,094 centavos, isso por quilowatt-hora consumido. Desde setembro de 2021, como você bem destacou, Luiz, estava em vigência aí a bandeira de escassez hídrica. Isso também muito em função da seca que o país estava vivendo e com a falta de água nos reservatórios. A gente tinha, portanto, uma tarifa de R$ 14,20 a cada 100 quilowatt-horas. E aí o presidente Jair Bolsonaro fez esse anúncio através das redes sociais de que vai voltar aí a bandeira ao patamar verde. A gente lembra que já estava programado para encerrar em abril mesmo a bandeira tarifária de escassez hídrica, mas a gente soube agora que o governo adiantou um pouquinho já agora para o meio do mês, e aí a gente deve ter a expectativa de redução de 20% na conta de luz do brasileiro, na conta de energia, que já é um alívio no momento que as coisas não estão tão favoráveis, né, Luiz? Verdade, Camila. Excelente notícia. São Pedro ajudou, choveu bastante na região centro-sul do país. O governo vai poder desligar diversas usinas térmicas que são mais caras e mais poluentes, porque são movidas a diesel, né, a gás, a carvão, e as hidrelétricas voltam a funcionar, gerando mais energia. Isso vai dar um alívio nas contas de energia e, consequentemente, na inflação. Para falar justamente sobre esse assunto, estamos em contato com o professor Hugo Garbi, que é economista-chefe da G11 Finance, professor de economia do Mackenzie. Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Professor, dá para imaginar qual vai ser o tamanho desse alívio na inflação com o fim dessa bandeira de escassez hídrica? Olha, Luiz, a gente sabe que o impacto no bolso do brasileiro, no bolso das famílias, quando a gente fala de energia, ele é brutal, né? Então, definitivamente é uma boa notícia essa redução de quase 20% na conta de energia elétrica, porque você, uma crise econômica como a que nós estamos vivendo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, no pós-pandemia, agora no início de guerra na Europa, faz toda a diferença, principalmente para aquelas famílias classe média baixa, né, as famílias que têm ali grande parte do seu salário, da sua renda, são destinadas para o consumo básico, né? O que é o consumo básico? Aquilo que a gente chama de cesta de consumo das famílias, alimentação e transporte, educação e principalmente energia elétrica, né? Famílias que grande parte da sua renda são destinadas para o pagamento de energia elétrica. Isso gera uma economia para as famílias e, consequentemente, esse dinheiro que sobra no final do mês, ele é destinado para o pagamento de contas ou para o consumo adicional de alimentos e de outras coisas que, eventualmente, a família necessite. E com essa perspectiva de alívio para a inflação, o que o senhor imagina que vai ser a postura do Banco Central aqui do Brasil daqui para frente? Dá para não exagerar tanto nos juros ou o senhor avalia que ainda é necessário, de fato, continuar esse aperto monetário? Olha, Luiz, a expectativa, a curva de juros brasileira, a gente pode separar um pouco antes da guerra da Rússia e depois, né? A expectativa
antes do início da guerra na Europa, a guerra entre Rússia e Ucrânia, era de uma diminuição da curva de juros aqui no Brasil no meio do ano, praticamente. Ou seja, o próprio Banco Central tinha uma expectativa de incremento de taxa de juros, redução da inflação entre maio e junho, e a partir de julho, agosto, uma redução nessa curva de juros. Quando a gente fala redução na curva de juros, é justamente tirar o pé do acelerador, né, nesse incremento que nós temos na taxa de juros brasileira, a taxa de juros básica no Brasil nos últimos meses, né? Então, a Rússia, ela teve sim impacto, né? A guerra na Rússia teve um impacto negativo em termos de inflação, principalmente a relação direta, a relação proporcional com os commodities. É uma variável que acaba sendo significativa por conta do preço do petróleo cru, do Brent, né? E depende muito de quanto tempo isso vai durar. Mas, de uma forma geral, o Brasil hoje ele já tem um patamar de juros alto. Ele vem subindo a taxa de juros muito antes dos Estados Unidos e da Europa até, né? A Europa ainda praticamente não subiu a taxa de juros como deveria já ter começado o início de uma política monetária um pouco mais incisiva em relação à inflação. A gente espera que com essa redução, a partir de julho a agosto, o Banco Central já comece a analisar uma expectativa ou de não subir mais a taxa de juros ou, dependendo do nível da inflação no segundo semestre, já começar a baixar um pouquinho a taxa de juros básica no Brasil. Aliás, professor, para encerrarmos a entrevista, os juros aqui no Brasil são tão altos, né, que a gente foi inundado de capital estrangeiro para renda fixa e até para a Bolsa de Valores. Queria saber se o senhor acredita que esse dólar, que é consequência, a queda do dólar, dessa entrada de recursos estrangeiros, dólar aí abaixo de R$5, se é uma situação que deve permanecer ou ao longo do ano, com a chegada da campanha eleitoral, os ruídos políticos poderão atrapalhar a questão do câmbio? Olha, Luiz, a sua pergunta é muito importante e interessante, porque a gente não pode analisar esse efeito, né, no dólar e principalmente na Bolsa de Valores como um efeito duradouro, né? Grande parte dos colegas economistas tem analisado isso como um capital especulativo. O Brasil hoje tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Então isso atrai. E também é um país em desenvolvimento, que faz parte ali dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E até mesmo com o fechamento da economia russa, grandes fundos que investiam parte do seu capital em países em desenvolvimento começaram a alocar capital para o Brasil, que é um país dentro dos BRICS ainda sólido. Então, esse capital ele não é o capital para geração de emprego e renda, ele não é o capital para construir fábricas, né? Ele é o capital especulativo de fundos para ganhar dinheiro com a taxa de juros. Então isso pressionou, como você bem disse, o dólar para baixo e aumentou ali alguns pontos na Bolsa de Valores. Geralmente, historicamente, né, a gente fazendo uma análise estatística, quando períodos de eleição são períodos de instabilidade e na economia e no mercado financeiro não gosta de instabilidade. Então, geralmente, o dólar sobe um pouco mais e a Bolsa de Valores cai. A tendência é que com a eleição ali em outubro, ali, o último trimestre do ano, o dólar suba um pouco mais, a Bolsa tem ali mantém essa tendência intermediária, mas que o dólar ainda feche no patamar próximo dos R$5. Muito bem, Hugo Garbi, economista-chefe da G11 Finance, professor de economia do Mackenzie, muito obrigado pela sua participação, professor. Até uma próxima oportunidade. E para nós encerrarmos aqui o mercado financeiro, uma informação importante envolvendo o bilionário Warren Buffett. Quem traz é o nosso comentarista Bruno Meyer. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Hoje eu vou destacar uma notícia que tem mexido nesta quinta-feira com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Tudo porque a Berkshire, do mega investidor Warren Buffett, comprou uma participação de 11,4% da HP, num negócio avaliado em mais de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. As ações da fabricante de laptops subiram 10% na Bolsa Americana. A HP, vamos lembrar, é uma das mais tradicionais companhias de tecnologia dos Estados Unidos, fundada em 1939. Chamou a atenção de investidores no mundo essa aquisição, sobretudo pelas preferências conhecidas de Buffett.
Warren Buffett é o mais bem-sucedido da história do mercado financeiro do ponto de vista de patrimônio. Hoje, ele acumula uma fortuna de 118 bilhões de dólares e é famoso por preferir investir em bancos ou companhias de consumo, como Bank of America, American Express, Coca-Cola e Kraft Heinz. Por longos anos, ele passou longe de empresas de tecnologia e, quando questionado a razão de não entrar nelas, ele argumentava simplesmente que não entendia muito do setor. Isso mudou em 2016, quando ele comprou uma fatia relevante da Apple. Uma das razões desse investimento na HP seria, de acordo com analistas, para aproveitar as mudanças nos modelos de trabalho pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, com o crescimento do home office e uma maior demanda por equipamentos pessoais, como os notebooks, que é o principal produto hoje da HP. Luiz, é com você. Obrigado, Bruno. Agradeço também a você pelo carinho da audiência. Amanhã tem mais Mercado Financeiro, Caniato e Cláudia.